Agora nós vamos chamar um monstro, por assim dizer, em todos os sentidos, é o nosso colega, que inclusive tem um material muito rico que pode ser disponibilizado por vocês, tem também um canal no YouTube, e ele saca tudo, inclusive já teve questões do material dele no Enem, viu, pessoal? Um Enem atrás, há pouco tempo. Nós estamos aqui hoje com o professor Arilson. E aí, Arilson? E aí, Roque, tudo bem? E tudo aí, bem? tudo bem, Arilson? Boa noite a todos aí, muito obrigado pelo convite, né? Mais uma vez, dando a participação aqui no canal Mais Gel, sempre inovando. Espero que todo mundo esteja muito bem em casa, né? Se cuidem, fujam de aglomeração, deixa para aglomerar só no dia do Enem, viu, galera? Até lá, evitem aglomerações. Ô, Rocha, Lobão tá por aí também? Alô? Alô, alô? Todos me escutando ou não? Alô? Algum problema de som, problema técnico? Vocês estão me escutando, turma? Hein, Lobão? Eu não estou sabendo se vocês estão me escutando. Ah, estão me escutando? Ah, agora eu estou. E o meu som está ok? Tá ok, seu som é porque para ficar melhor, quando você entra, eu fico mudo aqui, tá? Ah, então você tá. Pode ir tocando aí, falando e então, pedindo para beleza. mudar, que nós Então, pode deixar, vou começar então. Pessoal, eu separei aqui, né, como dica para o Enem, uma questão de cálculo estequiométrico. O cálculo estequiométrico ele está presente praticamente em todas as provas do Enem, né? Vou até usar um meme que está rolando na internet, né? É raro, mas acontece. Mas uma prova do Enem sem questões de cálculo realmente é raro. Já seu? Já, mas é algo realmente muito incomum. Quem tem acompanhado as provas aí, que tem resolvido as provas, deve saber do que eu estou falando. Então, essa aqui é até uma dica fácil, né? Eu peguei um assunto que é fácil, falar assim, nossa, o Arilson acertou. Não, não é isso. Eu peguei um assunto aqui que os alunos têm muita dificuldade, né? Quase sempre ele aparece, e a minha intenção aqui é procurar ajudar ao máximo a vocês. Então, essa questão aí do Enem, como que ela seria classificada em nível de dificuldade? Vocês podem ter certeza que essa questão aí seria classificada como difícil. Para muitos alunos, só dele olhar para essa questão aí, o aluno já tem arrepio e já pula, porque tem alunos que são traumatizados com a questão do cálculo estequiométrico. Eu coloquei como título aí, tá vendo? X-tudo estequiométrico. Por quê? Essa é uma questão que envolve rendimento, envolve pureza e envolve as chamadas reações consecutivas. Então, tem 3 casos especiais nessa questão de cálculo estequiométrico. Qual que é o primeiro passo da questão de cálculo estequiométrico? Procurar ler com clareza. Atenção, você tem que entender a pergunta, você tem que perceber quais são as substâncias que estão sendo relacionadas na pergunta. Eu já coloquei colorido em violeta para facilitar isso. Está o ZNS e o zinco. Né? Em violeta são as substâncias relacionadas com a pergunta. Qual é a pergunta? Ele quer saber, a partir de 100 quilos de ZNS, quantos quilos de ZN será formado? Então, a pergunta está envolvendo o ZNS e o ZN, ou seja, o sulfeto de zinco e o zinco, essas substâncias que estão destacadas em roxo, em violeta. Então, esse é o primeiro passo, você tem que entender a pergunta, correto? Agora, esse exercício tem reações sucessivas. Qual que é o caminho para resolver um exercício como esse? Você vai trabalhar com a reação global. Você tem que somar as duas reações de modo a chegar na global. Agora, lembrando que na global, as substâncias intermediárias, que são aquelas que aparecem em uma primeira reação como produto e na segunda como reagente, elas não podem aparecer na global, que eu destaquei e coloquei em vermelho. Note que na primeira reação, o ZNO aparece como produto, e já na segunda reação, ele aparece como reagente.
Então, em exercícios de cálculo estequiométrico de reações consecutivas, a substância chamada de intermediária, aquela que aparece na primeira reação como produto e na segunda como reagente, e aí pode aparecer alguma na segunda como produto, elas não podem aparecer na equação global. Então, na hora de somar essas equações, eu vou ter que multiplicar a equação de baixo por 2, para igualar 2NO na primeira com 2NO na segunda. E quando eu somar essas equações, eu vou cortar os NO. Pode mudar, Lobão? Muda, por favor, aí o slide. Rocha, pode passar para frente o slide. Está vendo aí que eu já multipliquei a segunda reação por 2 e somei. E quando eu multipliquei e somei, eu cortei os NO. Agora eu tenho a equação global. A partir do momento que eu tenho a equação global, você vai voltar lá na pergunta. A pergunta estava relacionando quais substâncias? O ZNS e o ZN, que eu coloquei novamente em vermelho, em destaque. Então, essa é a parte da equação global que me interessa. São essas duas substâncias em vermelho. E como ficou a proporção entre elas? A proporção ficou de 2 mols de ZNS para 2 mols de zinco, ou seja, de 2 para 2. Pode clicar aí, Lobão. Então, a proporção ficou de 2 para 2. Para facilitar os cálculos matemáticos, eu simplifiquei 2 para 2, é a mesma coisa que 1 mol para 1 mol. Então, a proporção entre as substâncias abordadas é de 1 mol para 1 mol. Só que eu não posso trabalhar em mol, porque o exercício está trabalhando em massa. Essa primeira linha eu chamo de linha da proporção. Então, nós vamos ter que escrever uma segunda linha, que é a linha da conversão. Então, eu converti 1 mol de ZNS em massa. Como é que você faz essa conversão? A questão do Enem vai te fornecer a massa molar do zinco, vai te fornecer a massa molar do enxofre. Então, 1 mol de ZNS, 97 gramas. 1 mol de zinco, 65 gramas. Então, a primeira linha é a linha da proporção, a segunda linha é a linha da conversão, e a terceira linha é a linha dos dados e pedidos. O que ele te deu? 100 quilos de ZNS. O que ele pediu? A massa de ZN, que eu chamei de X. Só que tem um detalhe. Essa questão trabalha com rendimento e trabalha com pureza. Se não tivesse rendimento, se não tivesse pureza, turma, você só teria que fazer a regra de 3, direta. Mas como tem rendimento e como tem pureza, como é que a gente pode resolver isso de forma rápida? Que eu já coloquei em azul e em vermelho. O rendimento, que ele disse no enunciado, que é de 80%, o rendimento, você coloca sempre o rendimento multiplicando a quantidade de produto na linha do meio, que é a linha da proporção. Já a pureza, você sempre vai colocar a pureza multiplicando a massa dada de reagente na última linha, que é a linha dos dados e pedidos. Para ajudar a lembrar, você nunca coloca o rendimento e a pureza na mesma linha. Então, você coloca sempre o rendimento multiplicando o produto na linha do meio e sempre coloca a pureza na última linha, multiplicando a massa dada dos reagentes. Dessa forma, essa questão, que é uma questão considerada como difícil, né, que muitos alunos têm muita dificuldade, nós conseguimos resolver essa questão com uma regra de 3. Agora, basta fazer a regra de 3 e encontrar o valor, que nesse caso é de 40,2 kg. Então, primeiro, não tenha medo do cálculo estequiométrico. Muitos alunos são traumatizados com isso. Não é assim. A maioria dos exercícios de cálculo estequiométrico você resolve com uma regra de 3. Se você resolve um exercício com uma regra de 3, por que você vai ter medo de um exercício como esse? Você não pode ter medo. Então, pegue esse exemplo depois, que o Lobão está liberando esse material com vocês. Pega esse exemplo aí como um norte, né? O Enem cobra muito questões semelhantes a essas. Então, são várias questões. Essa questão é uma questão do Enem. E lembre-se, então, revisando rapidamente aqui para encerrar, que o meu tempo já estourou, quando você tem reações sucessivas, você tem que trabalhar com a reação global. Na reação global, não pode aparecer as substâncias intermediárias. Aquela substância que aparece na primeira reação como produto e na segunda como reagente. Caso necessário, você multiplica ou divide alguma das equações, para na hora que você some, você corte a substância intermediária. Se tiver rendimento, você coloca o rendimento multiplicando a massa do produto na linha do meio, que é a linha da conversão. Se tiver a pureza, você coloca a pureza na última linha, multiplicando a massa dada do reagente. Correto?
Eu sei que é meio rápido, né? Mas como vocês vão receber esse material, vocês podem depois, qualquer dúvida, me procurar nas redes sociais, né? No meu canal do YouTube, né? Arilson Química Ciência Global. Tem também o meu Instagram, o Barrilson. Vários alunos aí já têm, inclusive, o meu WhatsApp. Eu atendo totalmente, né? Sou totalmente acessível aos alunos nessa questão de fora de sala de aula, né? Pelas redes sociais. Pode me procurar. Quiser material, tem muito material pronto. Oi? Não, Se tiver material. Beleza. Eu tenho muito material para fornecer para procurar ajudar vocês, correto? Então, um abraço, boa prova para vocês, certo? Tudo vai dar certo. Confie no trabalho que vocês fizeram ao longo do ano. Tudo bem? Abraço, Rocha. Muito obrigado, viu, pela oportunidade, viu? E ao Lobão também. Obrigado, Arilson. Valeu, Falou. Arilson. Muito obrigado, que você sempre atende